Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu tenho tanta coisa para falar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, na expectativa que o Senhor fale ao nosso coração. Apesar de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo, eu vou ser bem direto, em Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, a partir do verso 10. Ezequiel 13, verso 10. Quero cumprimentar você que está nos visitando aqui hoje. A nossa igreja se reúne aos domingos, às 8 horas da manhã, às 10h30 da manhã, às 19 horas, aqui nesse lugar, e às 19h30 do domingo, lá na Barão do Rio Branco, 1917, no nosso campus 2, nosso campus de expansão, além da nossa congregação ali na Ciméria. E na terça-feira à noite, a gente está sempre aqui, às 19h30 também, além das muitas células, né, que a gente tem espalhado por toda a cidade aí, que você pode participar. Ezequiel 13 é uma palavra profética contra os falsos profetas. Diz assim: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas acaiam, diz que acaiam, ou passa o cal nela, né, que ela diz aos que acaiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraiva, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão onde está a cal com que a caiastes. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de Saraivas na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Essa palavra, essa semana eu tenho meditado no livro do profeta Ezequiel, e essa palavra de Ezequiel me confrontou bastante, porque, de alguma maneira, Deus tem nos advertido e nos alertado para o padrão de vida que Ele deseja para nós. Nós vivemos e assistimos, ao longo dessas semanas que passaram, toda essa convulsão social, política, econômica que vive o nosso país, e que a gente se reservou de emitir parecer, opinião aqui, não é, por entender que não era oportuno, somente que a gente tem clareza que Deus quer levantar, através da igreja, uma voz profética nessa nação. Que Deus quer levantar na igreja, e através da igreja, um padrão que agrade a Deus e que, com certeza, fará bem para o nosso povo. A Bíblia diz que quando o governo é ímpio, o povo sofre, não é? E é isso que a gente está vivendo, não só do governo, mas das lideranças como um todo. E o pior e o pesar é que, às vezes, como aconteceu no tempo de Ezequiel, às vezes essa maldade alcança o próprio corpo de Cristo. No caso aqui, ou se não alcança o corpo, porque o corpo de Cristo é incorruptível, está na margem do corpo de Cristo, parecendo-se com Ele, sem ser. É o que a gente percebe na vida desses moços, que numa época em que o povo já estava no exílio, o povo já estava experimentando a destruição e a consequência do pecado, como Jeremias havia advertido, Jeremias havia falado de muitas maneiras, que se não houvesse arrependimento, que o que sobraria era o exílio. No exílio ainda há falsos profetas que apregoam paz, que fica dizendo está tudo indo bem, como aconteceu nos tempos de Jeremias. Está tudo indo bem, tudo indo direitinho, não vai acontecer nada errado com vocês. E Deus se levanta e através de Ezequiel, e denuncia, e expõe esses falsos profetas. Sabe, irmãos, infelizmente, apesar da realidade que a gente vive, apesar do sofrimento e das consequências do pecado estarem escancaradas aí a quem quer ver, a olho nu,
Ainda hoje há falsos profetas, há pessoas que preguem uma mensagem palatável, no gosto da plateia. Há ainda hoje quem se move de acordo com as expectativas de quem ouve. Como nos dias de Ezequiel, ainda hoje há também quem nutre uma expectativa de que a pregação da igreja, que a pregação do evangelho seja uma boa dose de anestésico, que não toque nas nossas feridas, que não exponha os nossos pecados, que não mexa com as nossas manias, que não exponha a nossa idolatria, o adultério que por vezes cometemos diante do Senhor. E quando a igreja se ensaia tocar nessas questões, ela deixa de ser atraente, ela deixa de ser atrativa. Como nos dias de Ezequiel, como tinha uma população que cercava os falsos profetas, dizendo, profetize para nós, ainda hoje há quem busque a religião, quem busque a igreja, quem procure na igreja uma afirmação para o seu estilo de vida e não uma direção. Você percebe a diferença? Ao longo da história da humanidade, a religião muitas vezes foi usada para legitimar governos corruptos. Não é por acaso que de vez em quando a coisa fica feia, as lideranças do país dão um jeitinho de participar de um culto, dão um jeitinho de participar de uma atividade religiosa, para de alguma maneira legitimar a sua vivência. O problema é que isso não se restringe a eles. O problema é que, às vezes, nós somos tentados a buscar na vida da igreja, no dia a dia da igreja, uma afirmação para o que a gente quer. Uma afirmação para o nosso estilo de vida. Uma confirmação para o nosso estilo de vida. Enquanto, muitas vezes, o que nós precisamos é de confronto. O que nós precisamos é de um alerta. A mensagem de João Batista, durante o tempo que viveu aqui, foi uma só. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe, irmãos, como nos dias de Ezequiel, há ainda hoje um povo que vive em pecado e entristece o coração do Pai. Há um povo que mesmo debaixo de uma cobertura religiosa, vive em pecado. Quebraram os relacionamentos uns com os outros, não falam com pessoas da igreja, com pessoas da sua própria família, se tornaram insubmissos, rebeldes, desobedientes, avarentos, maldizentes. Compram e não pagam, mentem, roubam, maldizem, dão mau testemunho, envergonham o nome do Senhor Jesus. Vivem uma vida completamente fora do padrão do Evangelho. E no final das contas levantam a mão e dizem, Senhor, me abençoe. No final das contas, espera que Deus honre e abençoe a sua vida. E sabe qual é a palavra que Deus trouxe ao meu coração? E é uma palavra que me desafia para tomar cuidado, para não fazer como os falsos profetas que ficaram jogando uma pá de cal em parede mal construída. Na linguagem de hoje, essa palavra ainda é mais forte. A tradução na linguagem de hoje diz assim, vocês vieram, construíram uma parede de tijolos soltos, e os falsos profetas vieram e a rebocaram. Vieram e a rebocaram. Deram uma fachada atraente e arrumada para ela. Porque você não consegue ver a diferença de uma parede sólida para uma parede solta depois que ela está rebocada. Só com o tempo. Só com o tempo aquela parede vai se movimentar, aquela parede vai se mexer, porque ela não está firme. A temperatura, as trepidações da rua, todas essas coisas vão mexendo com as paredes, e aí, como ela está solta, o reboco vai começar a trincar, e aí daqui a pouco ela cai. Mas no primeiro momento você olha para as duas paredes, uma parede firme e uma parede solta, e você não vê diferença, porque ela está rebocada. E sabe, querido, eu quero te dizer em nome de Jesus, se você tem construído uma parede de tijolos soltos, em nome de Jesus, hoje é dia de arrependimento. Porque a palavra de Deus é, eu vou derrubar essa parede. Entendeu? O julgamento da nação
a gente fica pedindo justiça, as redes sociais se enchem de pedidos de justiça, mas não tenha dúvida, a justiça vai começar dentro da igreja. O lugar por onde a limpeza começa é dentro da casa do Senhor. É onde há um povo que diz que vive do Senhor, que vive para o Senhor, que honra o Senhor. É aqui que o juízo vai começar. E diante do Deus e Senhor de todas as coisas, a nossa performance religiosa não impressiona. Não impressiona. Por vezes, o Senhor deixa trazer à luz situações da vida do rebanho, para que a gente ore. Para que a gente ore. Porque enquanto essa situação não é trazida de maneira concreta, muitas vezes a gente não tem o acesso a essa vida. Mas às vezes a gente sente o cheiro do pecado no meio do rebanho. Às vezes a gente sente o cheiro podre do pecado nos relacionamentos, nas conversas de bastidores. E, queridos, não há nenhuma conversa de bastidor incomodando o pastor, que o pastor está bravo vindo. Não, foi a palavra de Deus que me despertou para estar aqui hoje. Essa palavra mesmo eu ministrei para os pastores na terça-feira. Fruto da minha devocional, do meu encontro com Deus. Num tempo que a gente pede justiça para a nação, a gente precisa abrir os olhos para as paredes que nós temos construído na nossa vida espiritual. Porque você pode achar que as suas escolhas pessoais dizem respeito somente a você, mas não. A gente sente, o corpo inteiro sente. Porque se você está conectado ao corpo, se você não toma uma decisão firme, a sua decisão impacta na minha vida, na vida do rebanho. Eu tenho recebido, meu coração tem muitas vezes voltado àquela palavra de Paulo, onde Paulo, falando de Alexandre, o latoeiro, Paulo diz assim: eu já entreguei para Satanás, para ver se ele se salva. Eu ainda não tive coragem de entregar ninguém para Satanás. Mas eu confesso a você que algumas vezes essa palavra volta ao meu coração. Porque há pessoas que não se convertem pela exortação da palavra. Há pessoas que não mudam pelo aconselhamento pastoral. Há pessoas que ouvem a palavra domingo após domingo e continuam numa vida. E eu fico me perguntando se, sendo bonzinho e aconselhando, eu estou ajudando. Quem sabe a gente não tem mesmo que tirar e dizer assim: entrego para Satanás, para apanhando na mão do diabo, abra os olhos e veja que precisa mudar de vida. Porque quando Paulo faz isso, ele faz por amor, ele não faz por raiva e por maldade. Porque caindo na mão do diabo, talvez apanha e experimenta a miséria que é viver fora da cobertura da igreja. E aí, quem sabe arrepende, quem sabe acorda, quem sabe desperta. Eu nunca fiz isso e não farei sem que o Senhor me dê direcionamento disso. Mas tenho pensado muito nesse texto. De pessoas sobre as quais a igreja tem que um pouco tirar e dizer assim: Senhor, olha, a gente não tem mais compromisso. Entrego essa pessoa, porque a gente já fez tudo que pôde para poder tirá-la de uma vida de pecado. E o pior é que quando vai para a mão de Satanás, às vezes morre na mão de Satanás. E a gente não quer que ninguém se perca. E não é vontade de Deus que ninguém se perca. Não é propósito de Deus que ninguém se perca. Sabe, queridos, é tempo de nós olharmos para a nossa vida e decidirmos viver uma vida que agrade ao Senhor. Decidimos viver uma vida que corresponda com a vontade de Deus. Viver uma vida que bata com aquilo que está revelado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Porque senão, nós e a nossa geração e as gerações seguintes vão enfrentar o custo da nossa desobediência. E quem fala com vocês não é um santarrão que está num outro nível, não, é um pecador que descobriu que não tem jeito de viver a não ser rendido aos pés de Jesus, pedindo a Ele: muda a minha vida, Senhor, muda a minha história.
O que eu sei, querida, é que não dá para carregar pecado na vida, ficar levando ele como se fosse coisa natural e achar que você vai encontrar respaldo na casa do Senhor. Não! Nós queremos te dizer, arrepende, senão o Senhor virá contra a sua vida e vai derrubar essa parede falsa que você está erguendo. E vai ficar exposto para todo mundo a sua vergonha. Porque obstinadamente você escolheu desobedecer o Senhor. De maneira teimosa e obstinada, você ouviu os alertas do Espírito, mas recusou ouvir a voz do Senhor. E você, somente você é responsável pela sua escolha. O problema é que enquanto você não decide viver uma vida nova, você traz peso de condenação para a sua família, para a sua casa, para o seu corpo, para a igreja, para as pessoas que estão perto de você. Nós não queremos que você se vá, nós queremos que você se arrependa em nome de Jesus. E mude de vida. E você sabe se você precisa ouvir essa palavra ou não. A segunda palavra que me confrontou muito nesse mesmo texto é Ezequiel capítulo 15. Você pode abrir comigo. Ezequiel capítulo 15, a partir do verso 1. Ezequiel 15, 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo, o meio dele também fica queimado. Servirá acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro, não serviria para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Mais uma vez, a leitura na linguagem de hoje ajuda, porque algumas palavras não são do nosso uso comum. O profeta está dizendo assim: por acaso a madeira da videira serve para alguma coisa? Se ela não frutificar, se ela não produzir os seus efeitos, se ela não produzir uvas, que é a expectativa que se tem de uma parreira, ela serve para alguma coisa? Dá para fazer algum móvel? Comparado com as árvores do bosque, ela é nobre, dá para pendurar algum objeto nela? Vocês já viram algum móvel, irmão, feito de madeira de parreira? Já viram ou não? Não. Tem, Valdemar? Valdemar é especialista em madeira, né? Tem? Não tem. Não tem, não dá para fazer nada. Em outras palavras, Deus está dizendo para Israel assim, sendo objetivo. Deus está dizendo assim: você nasceu para ser videira, você nasceu para ser parreira. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que estiver em mim dá muito fruto. Mas Deus está dizendo para o povo de Israel: vocês nasceram para ser parreira. Não adianta querer ser outra coisa, porque a madeira de vocês não serve para nada. Não serve para pendurar objeto, não serve para construir móvel. Só serve se não servir para frutificar. Só vai servir para o... Só vai servir para o fogo. Meu Deus, essa palavra alarmou meu coração. Essa palavra alarmou meu coração. Porque quantas vezes a igreja E a igreja, eu digo não a igreja, instituição, mas a igreja, nós, corpo de Cristo, se arvorou de fazer muitas coisas. A gente quis, quando veio a modernidade, nós quisemos, e fizemos isso muito bem, mostrar que nós éramos uma ciência, que a teologia era uma ciência. Foi a época dos estudos bíblicos, lembra? A gente montava os estudos bíblicos na igreja para mostrar que na igreja também tinha estudo.
A igreja abre escolas, a igreja abriu creches, a igreja abriu orfanatos, a igreja participou da política, a igreja fez de tudo, um pouco. E não que isso seja ruim, não que isso seja uma negação da sua vocação, muito pelo contrário. Mas o fato é que se a igreja não produzir uva, se a igreja não produzir os frutos dignos do Evangelho, ela não serve para outra coisa, a não ser para ser queimada. E sabe, irmãos, quanto mais dias eu vivo pregando a palavra de Deus e desafiado por esse Evangelho e crescendo nesse Evangelho, eu descubro que Deus tem pressa, que Deus está interessado em levantar a igreja, Deus está levantando gente de tudo quanto é jeito, enquanto a gente está assistindo, por exemplo, as denominações históricas se perdendo, né, pelo mundo afora, se perdendo mesmo, negando toda a sua base. A gente assiste no interior da igreja metodista no Brasil discussões frívolas, discussões que não dizem respeito à vocação da igreja. A gente percebe nos Estados Unidos, na Europa, né? A Inglaterra está pedindo, pelo amor de Deus, que missionários de outras partes do mundo vão para lá, porque eles não sabem o que fazer com o legado que eles receberam. Tem um monte de igreja, de templo fechado, comprado com dinheiro dos primeiros metodistas. Fechado, porque eles não sabem o que fazer, porque a igreja, se não servir para dar fruto, ela só serve para o fogo. A gente assiste, por outro lado, Deus, que na época, nos primeiros anos, o Evangelho partiu da Europa, dos Estados Unidos, para a América Latina, para a África, e Deus está fazendo assim com o mapa e coloca ele de cabeça para baixo. O que segura a igreja hoje é o Evangelho na América Latina, na África, na Ásia. Nos lugares que antes eram tidos como incrédulos, não é? Como o povo pagão, o povo bárbaro, o povo rebelde. Hoje há um pleno avivamento acontecendo na África, na Ásia, no Oriente Médio. A tal da janela 10/40 hoje virou um lugar onde Deus faz coisas grandiosas através do povo de Deus naquele lugar. E nós aqui do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos, ficamos contemplando as nossas obras suntuosas, nossos templos, nossa tradição, nossa história. Só que não é nada nosso, porque não foi a gente que fez. O nosso está sendo feito hoje. O nosso é o que as gerações seguintes vão achar, vão encontrar. Sabe, irmãos, não tem opção para nós. Ou nós assumimos a nossa vocação de sermos discípulos de Jesus e sermos ramos da videira verdadeira, ou a única coisa que vai sobrar para a gente é o fogo. Você pode dizer para o teu irmão assim: você não serve para mais nada, querido. Fala para ele: você não serve para mais nada, a não ser para dar glória a Deus. É desse jeito. Você pode até inventar, mas se não for para dar glória a Deus, a única coisa que está reservada para você é o fogo. E não é como você viu na novela alguns anos atrás, não é o mármore do inferno, não, é o fogo do inferno. É isso. Mas pastor, como é que eu faço então? Como é que eu faço? Me ajuda, me dá uma receita, porque na verdade a gente é muito pragmático aqui, né, no Ocidente. A gente tem uma tendência de achar que quando a gente recebe algum valor importante, a gente tem que transformar isso num ato, numa ação. Senão para nós não tem sentido. A gente já acha logo que tem que fazer alguma coisa. Enquanto não começa por aí. Começa tudo numa postura de quebrantamento e arrependimento. De olhar a nossa vida e perceber se ela é uma parede firme, construída sobre a rocha, ou se ela é uma parede bamba, que a gente fica jogando cal e reboco da religião, para ver se fica melhor. Quantas vezes, irmãos, eu já estive em lugares, como pastor, que me deu vontade de sair correndo. E às vezes eu saí, literalmente correndo. Onde a expectativa que se tinha do pastor era uma expectativa decorativa. O pastor ia lá, fazia uma oração, e depois que o sai, benze, né? Vai lá, faz o combinado, e aí o pau quebra. Bebida, músicas indecentes, sabe?
quando isso acontece com um membro da igreja, eu digo para ele: para que você me chamou aqui? Se você quer fazer uma festa, uma cerimônia, quer viver a vida de acordo com o mundo, então não me chama, não. Tem gente que faz isso melhor do que eu. Entendeu? Ah, mas como é triste perceber que não é o pastor, que a presença de Deus é como, sabe, uma figura decorativa, um adorno em cima de uma mesa, que cumpre um papel religioso, mas está longe de tocar na essência. É igual aquela Bíblia aberta lá no Salmo 91, que fica lá aberta no trabalho, na casa, mas ela é nunca consultada, os princípios que estão nela nunca servem na tomada de decisões. Sabe, querido, a minha palavra para você não é uma palavra de acusação, mas hoje o Senhor está, nessa semana, nesse mês de maio, a gente se voltou para Deus em jejum e oração, e devem ter se convertido, nesse mês de maio, mais de 50 pessoas aqui na vida da igreja. Para a glória de Deus. Na verdade, só entre os adolescentes e jovens se converteram 40 e poucos. Então foi mais de 50. Sabe? Na vigília deles aqui, sábado, sexta passada, foram 24 jovens aceitando Jesus. Há 15 dias atrás, num culto, foram 17 num culto só. E por que vocês acham que Deus está fazendo isso no meio dos adolescentes? É para a gente ficar batendo palma e dizendo assim: que bom que os nossos adolescentes estão vivendo um novo tempo em Deus? É para dizer para a gente assim: se eles que ainda não têm uma visão madura do mundo podem viver isso, quanto mais vocês que já carregam esse evangelho há muito tempo, que falam no nome do Senhor há quanto tempo? Eu tenho dito para eles: fique no meio de nós para nos contagiar com essa unção, com esse fogo, com essa sede. Mas sabe o que é a verdade neles? Eles querem mesmo viver esse novo de Deus. Você diz para eles que pode, que eles podem orar por alguém e vai ser curado, e eles na mesma hora começam a orar pela cura. Você diz para eles que eles podem ganhar vidas para Jesus, e na mesma hora eles começam a pregar para os amigos para dizer: vem para Jesus que Jesus muda a nossa vida. Porque eles de fato acreditam que aquilo que a gente está ensinando é fiel e verdadeiro. Mas às vezes a gente faz com os nossos filhos espirituais e com a nossa vida, como a gente faz quando a gente diz uma coisa para a criança, diz assim: não pode mentir, meu filho. Aí chega uma determinada situação, você mente e diz assim: ó, não fala para ninguém não. Não conta para a vovó que a gente está em casa não, porque a gente falou para a vovó que a gente ia viajar. Por isso que nós não fomos lá na casa dela hoje. Só, sabe? A Bíblia nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a um e agradar o outro, ou você vai trazer dano. Você entende, meu irmão? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, ou pelo menos eu tenho 99,9% de certeza, porque eu não posso garantir todo mundo que está aqui, né? Não sei. Mas são pessoas éticas, de vida moral exemplar. Eu não tenho dúvida disso. Mas cristianismo não tem a ver só com vida moral. Não é isso. Isso tem outras religiões que são até mais eficientes no convencimento dos seus membros do que a gente. Não é disso que eu estou falando. Cristianismo é a religião do coração. Não tem só a ver com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o que passa aqui. Com as decisões que são tomadas aqui. Com a maneira que você olha aqui. Com a maneira que você faz aqui. Sabe? E eu olho para essa igreja, olho para vocês. Desses 2 horários, então, das 8 e das 10h30, nós temos queridos aqui que estão aqui por décadas a fio, servindo ao Senhor com fidelidade. E por causa da fidelidade deles, nós chegamos até aqui. Mas nós não podemos nos dar ao luxo de ficar assistindo a igreja se mover. A gente precisa inserir-se nessa obra. A gente precisa inserir-se nesse movimento. Nessa igreja em movimento, que não é outra coisa a não ser o chamar de Deus para mim e para a sua vida. E você, mais uma vez, não tem que se preocupar com o fazer.
necessariamente com o agir. Você tem que se preocupar com o ser. De vir ao altar e dizer: Deus, avalie os meus projetos. Deus, dá parecer sobre os meus projetos. Dá parecer sobre o meu estilo de vida. Me mostra, Senhor. Me dá clareza, me dá discernimento. Me deixa entender como anda meu estilo de vida. Levanta pessoas para falar comigo. Se você pedir, Deus vai levantar pessoas que te amam, do seu lado, que vão dizer para você: olha, irmão, irmã, mãe, pai. Se você se abrir, tem gente que não se abre para isso. Se você coloca a sua vida dentro de uma redoma, como é que alguém vai chegar para te exortar, para te ajudar, para te encorajar? Tira a redoma. Se abre para exortação. E não é do pastor, necessariamente. As pessoas que estão à sua volta. Toma cuidado com as pessoas que continuam batendo no seu ombro, dizendo assim: vai tudo bem, está tudo em paz. Porque pode ser um conjunto de falsos profetas que dizem o que você quer ouvir, mas não vão poder te livrar do fogo do inferno. Pergunte pela sua frutificação. Pergunte pelos frutos que você tem dado. Porque Jesus é muito claro em dizer: aquele que não der fruto é arrancado e lançado no fogo. Que Deus, em sua graça e misericórdia, irmãos, traduza ao nosso coração aquilo que Ele quer dizer para nós hoje. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E como eu disse, essa pregação não fala necessariamente de atos imorais, de desonestidade, não. Às vezes isso tem a ver com uma atitude do coração, com uma disposição do coração, com uma amargura que você guarda aqui, com a desobediência contida e retida. Mas se Deus tocou no seu coração hoje e você entende que precisa de mudança de vida, depois que eu orar, eu queria que você viesse ao altar, se colocasse aqui junto comigo, para nós orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença e queremos, pela Tua misericórdia, clamar que o Senhor olhe para nós nessa manhã e disponha os nossos corações para obedecer ao Senhor e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém.